Nós temos a grande obrigação de preparar os ciclos maus, na altura dos ciclos bons. Se você cria valor para o consumidor, se aquilo que você está a fazer faz sentido para o consumidor, você tem negócio. Se as pessoas a seguir ao consumidor, se as pessoas que trabalham na companhia forem valorizadas, então aquele que está em terceiro lugar, que nem deve ser os acionistas, beneficiam. Porque se houver consumidor, se houver gente boa a trabalhar e motivada, o acionista tem o seu retorno e o consumidor também o tem. E esta é que é a grande prioridade dos próximos anos. Claro, deixou de haver um objetivo, que é remunerar o acionista. Nós hoje temos que remunerar a sociedade onde nós estamos como um todo, nas várias áreas. Na área da sustentabilidade, na área local, na área das comunidades. Das comunidades. Têm que ser pensadas as comunidades, não podem ser prejudicadas, têm que ser ajudadas. Tem que se lutar para que essas comunidades estejam melhor, porque senão não há consumidores também para o futuro. E o consumidor tem que se sentir ligado à companhia, não é só na área do dinheiro, é também alguma parte emocional. E as pessoas que trabalham nela têm que sentir que faz sentido que estão a trabalhar para um consumidor, mas também para uma sociedade. Portanto, o acionista deixa de ser o princípio, o meio e o fim do propósito empresarial, sim, como era, num certo sentido, no século XX, porque o século XXI exige uma outra noção de criação de valor, não é? A sociedade como um todo exige. As sociedades estão a mudar. Na Europa não temos uma sociedade jovem, temos uma sociedade em declínio em termos de natalidade. Portanto, as necessidades das pessoas com mais idade já são outras da necessidade dos mais jovens. E, portanto, você tem que perceber esta mudança e tem que perceber como é que se foca nela e qual é o seu papel nessa sociedade. Porque se não for reconhecido qual é o seu papel nessa sociedade, a companhia deixa de ter princípios. E isso não pode acontecer. O Grupo Jerónimo Martins tem muitos projetos de impacto social e de impacto ambiental. Quer destacar alguns dos quais tenha um orgulho particular? Eu tenho um orgulho particular muito grande na mudança interna que foi feita nesta matéria. Desde a sustentabilidade que tem-se feito e o combate à desflorestação e o combate à soja, à ilegalidade das matérias-primas. Para mim é de um enorme orgulho. O projeto de incluir que nós fazemos é fundamental. Eu acho que é crucial para uma companhia aprender a viver com pessoas diferentes, porque essas pessoas também nos vão ensinar a ser diferentes e a olhar para o mundo de uma forma diferente. Não olharmos todos da mesma maneira. O projeto da Serra do Açor, que está a ser lançado agora, depois destes dramáticos incêndios, como reflorestar e fazer acontecer de uma forma diferente. Como tirar valor da floresta. Valor da floresta, porque é preciso. A Fundação Biadron, que foi para mim um orgulho a sua criação, porque é a forma como é que nós vamos olhar para uma sociedade sénior e o que é que nós podemos fazer. Já que temos um bom negócio, como é que nós podemos retornar? É por isto que vale a pena lutar. É por isto que faz sentido ter lucros. Não é acumulá-los, é dividi-los. Capacidade de continuar a crescer, de que falou, capacidade de continuar a fazer sentido para o consumidor. A Jerónimo Martins já atravessou 3 séculos, não é? Quando o senhor pensa e se projeta no longo prazo, quais são, na sua perspectiva, as ferramentas, as armas que podem conduzir o grupo em segurança até ao século XXII? Eu até ao século XXII não vou pensar porque não estarei cá, mas as ferramentas principais é não perder os seus valores que os trouxe até aqui, porque ela já atravessou guerras. Nunca se esquecer quais são os seus objetivos na vida e ter, acima de tudo, ter uma capacidade de grande leitura dos momentos políticos. E o outro grande ponto é manter balanços muito fortes para enfrentar as tempestades. Porque elas vão existir.
E a vida de uma companhia é igual à vida política. Tem ciclos bons e ciclos maus. Agora, nós temos a grande obrigação de preparar os ciclos maus, na altura dos ciclos bons, e não desperdiçar essas oportunidades. E é isso que nós vamos ter que continuar a fazer. Claro que há coisas que podem não ser previsíveis, como uma bomba nuclear. E aí muda a sociedade como um todo. Aí não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Mas aquilo que tiver ao nosso alcance é criminoso se a gente não souber fazer as leituras e a preparação no tempo por aquilo tudo que temos que fazer e preparar a continuidade desta empresa, porque há muita gente que depende dela. Os que cá trabalham, a família e os consumidores. E os seus partners fornecedores.